Curso Telas Comentadas do EPROC, o sistema apresentado de uma maneira curta e objetiva. Próxima tela, configurações personalizadas. Essa tela ela fica meio que escondida no EPROC. Muitas pessoas usam o sistema há anos e nunca passaram por ela, nunca ouviram falar dessa tela. Muito provavelmente porque na apresentação do sistema não foi comentado a respeito aí dos recursos que essa tela, os recursos que ela abriga, e ela possui aí umas opções interessantes para movimentação processual, e é uma tela que impacta muito, principalmente na árvore, de eventos. Tem um impacto direto. Muitas pessoas não utilizam a árvore de eventos porque não foram apresentadas a esse recurso e também não foi explicado que os recursos dessas árvores, os recursos dessa árvore, dependendo da versão do EPROC que o usuário utiliza, esses recursos eles podem vir de fábrica já ativados ou não. No meu EPROC, os recursos interessantes não vieram ativados de fábrica, precisaram passar por um processo de ativação. Outros EPROCs eu já ouvi falar que esses recursos já vêm de fábrica ativados. Então o intuito desse vídeo aqui é meramente uma sugestão de uso, cada um faz o que quer. Se alguém que se animar a utilizar a árvore de eventos, aqui estão recursos interessantes para a utilização da árvore. E pode ser que o seu EPROC já venha com essas configurações de fábrica, então será necessário apenas uma passada de olho por esses recursos. É uma tela extensa, eu vou falar daqueles que impactam mais, na rotina de um usuário, daqueles que, uma vez utilizados, fazem diferença na rotina do usuário. Essa tela, apesar de escondida, abriga configurações importantes, principalmente para a árvore de eventos. Eu vi que eu repeti a palavra escondida aqui. Ao longo dos vídeos eu descubro meus erros, eu acabo sendo meu revisor. Para utilizá-la, selecione a opção Configurações. Então no topo do EPROC, a tela aqui está maior do que a visualização, aqui no topo do EPROC fica o ícone desse bonequinho. Ao clicar nesse bonequinho, aparecerá a engrenagem com a palavra configurações. Então o usuário clica em configurações e chega a essa tela. Então essa tela ela possui várias faixas aí de opções. Vamos comentar as faixas que impactam mais na rotina, do ponto de vista de alguém que já usa há algum tempo e verifica como ela faz falta quando uma pessoa não a utiliza. O ideal é que o maior número de pessoas a utilizem, que elas são efetivamente úteis na rotina. Então, já na primeira faixa, na faixa de ações, já começa com 3 opções: acesso rápido à rotina 1, 2 e 3. Selecione as 3 telas mais utilizadas na sua rotina e realize o acesso pelos atalhos. Então esse 1, 2, 3 são as telas que o usuário mais acessa no seu dia a dia. Aqui estão as minhas aqui configuradas. Então esse 1, 2, 3 no topo são as telas mais utilizadas pelo usuário, do que é mais prático do que ter que ir lá no menu, clicar em pesquisar
Então, pelo menos modestamente acho até que poderiam ser mais que 3, poderiam aí 2 faixas aí com pelo menos aí 6 telas aí. Só uma sugestão, tá? Só uma opinião. Poderiam aí vir a ser 6 telas aí mais utilizadas, em vez de utilizar o botão pesquisar, utilizaria esse atalho. Então, o usuário pode aí configurar 3 telas muito utilizadas no seu dia a dia. Ações mais utilizadas. Permite definir as ações mais utilizadas que serão exibidas no menu Ações. A faixa de ações possui muitos botões. Para exibir em destaque os que mais utiliza, use essa opção e as indique. Então lá na faixa de ações do eProc tem uma série de links ou botões. Lá estão baixa definitiva, movimentar processo, retificar autuação, remessa. Lá estão várias ações que são praticadas no processo. Então o usuário, por meio dessa opção, ele destaca aquelas que mais utiliza, elas vão ficar em primeiro plano, e as que não são tão utilizadas, elas ficam ocultas. Eu utilizo aí 9 de 74 opções aí disponíveis, eu utilizo 9, essas 9 ficam em destaque. Outro recurso, mostrar os links do menu ações como botões. De fábrica, o meu eProc veio com essa opção desativada, eu ativei essa opção e lá na minha faixa de ações eles aparecem em formato de botão. Visualmente, para mim é mais confortável do que em formato de link. Botão achei mais moderno, de link uma coisa mais retrô. Eu acho confortavelmente mais visual, eu acho confortável o visual em forma de botão. Fica a critério do freguês. Então, esse aparecem assim é a forma que os botões aparecem lá na faixa de ações. Então, já começam aí com essas 3 opções aí que já repercutem um pouco no trabalho do usuário. Então, descendo, eu não vou comentar tudo, mas aqui por olho eu verifico aqui. Se eu não me engano, já vem ativado esse recurso, que é cor da capa do processo, né? Ajuda numa lista de processos em um localizador. A cor da capa ajuda a diferenciar quem trabalha aí com mais de uma classe de processo. Então, prosseguindo agora na faixa consulta processual, abrir links de processos em uma nova aba ou janela. Eu trabalho nesse sistema, ele é útil para visualizar os dois processos ao mesmo tempo, se necessário. Então eu quero visualizar 2 processos, geralmente uma execução e os embargos. Eu quero que fique cada um em uma aba. Eu preciso comparar informações dos dois. Então, quando eu clico no link para abrir um outro processo, o processo originário fica numa aba e o outro processo que eu desejo visualizar os autos aparecerá em outra. Então, aí trabalhar com link de cada abertura de link de processo, cada um em uma aba, é bem útil. Aí o usuário pode comparar os 2 processos dentro de uma mesma janela, cada processo em uma aba distinta. É importante que a pessoa tenha um pouco da noção dos conceitos de janela e de aba aí no navegador. Por vezes o usuário do eProc vai precisar abrir 2, 3, chega momentos que chega a abrir 4, 5 abas no mesmo processo, na mesma janela do navegador. Então, abrir links de processos em nova aba marcado, abrir processos selecionados em abas. Então, abertura de processos em aba. Então, eu costumo trabalhar com a lista do localizador numa aba e eu abro os processos em outra. Eu nunca perco a tela com a lista dos processos do localizador, eu sempre abro processos em abas distintas.
útil para a fila de processos de um localizador ficar em uma tela e o processo em outra. Então, e eu tenho o costume de deixar a lista de processos em uma aba, abro o processo em outra aba e eu não utilizo a árvore, aquela árvore velha, eu uso a árvore de eventos e eu uso o recurso da pré-visualização também, agiliza bastante. Número do processo como título. Na minha rotina eu tenho que juntar PDFs de outros sistemas abertos em outras janelas. Então, quando o número do processo está tampado na capa, ou a capa do processo está tampada, eu vejo o número do processo no título da aba. Então, eu não corro o risco de juntar processo, de juntar documento em processo errado, porque eu visualizo o número do processo na aba. Então, o número do processo como título da aba do navegador é útil quando a capa do processo não puder ser exibida. Por vezes isso acontece, uma janela do Windows tampa o número do processo, mas lá no topo eu consigo visualizar o número dos autos. Título das janelas, abas de documento. Eu marco essa opção que aí porque na aba, no título da aba, vai aparecer o evento, o número do evento e o anexo. Ele aparece aqui nesse formato. Quem trabalha no eProc sabe que ele trabalha com eventos e os eventos possuem documentos e por vezes os documentos terão uma série de anexos. Por vezes existem documentos aí com 10 anexos. Eu preciso saber o número do anexo para referenciar na minuta por meio do link do evento. Então essa opção aqui de me informar o número do evento e o nome do documento na aba é muito útil para saber a qual evento pertence um anexo, principalmente com vários eventos aí abertos. Então ele é útil para informar tanto o número do evento quanto o nome do anexo contido no evento. Opção custas, habilitar opção custas integrais na petição inicial. Na realidade de quem comentou essa tela não faz diferença, né? Na minha não faz muita diferença essa questão dessa opção de custas, mas para quem é usuário de estadual, se não vier já ativado, né? No meu está desativado porque na minha realidade não gera tanto impacto, mas na realidade dos colegas da estadual eu sei que isso aqui é um assunto sensível, gera fóruns e simpósios a respeito, então ficar de olho aí nessa opção. Prosseguindo eventos, aí aqui já chega uma faixinha importante. Então, exibir documentos em coluna única, ativado, principalmente para quem utiliza os memorandos, melhor uma coluna só. Então, quem não ativa essa opção, na coluna documento, lá da árvore de eventos, os anexos eles serão distribuídos por duas colunas. Então eles ficam em duas colunas. Geralmente utiliza essa opção quem não trabalha com esse importantíssimo recurso aqui. Quem não trabalha com memorando, muita gente nunca ouviu falar de memorando, não utiliza, muita gente mata. É aqui que as pessoas matam a árvore de eventos. É bem nesse lugar. Então nesse lugar aqui ou você mata ou você dá vida à árvore de eventos. Então, quem não trabalha com os memorandos na árvore de eventos, geralmente trabalha com duas colunas de anexos. Eu não trabalho, eu trabalho com uma coluna única porque eu trabalho com memorandos. E aqui está um dos grandes destaques da tela, um dos grandes destaques do eProc, que é a função resumo e memorando. Quem não é um bom usuário de árvore de eventos, usa a árvore velha e costuma perder muito tempo. Quem usa a árvore de eventos e utiliza o memorando e as observações, né, os memorandos e os resumos lá nos modelos, então ele dá vida, então ele não mata a árvore de eventos, ele dá vida à árvore e aqui é o pulo do gato. Se o seu não está ativado, deixo a sugestão
para utilizá-lo. Tanto que no comentário eu coloquei esse comentário, apenas um comentário essencial. É essencial o uso dos memorandos e do resumo lá na árvore de eventos. É muito útil, uma pessoa pode ler um processo inteiro em questão de poucos minutos, segundos. Ele lê um evento, ele pode ler uma árvore de eventos inteira aí em pouquíssimos minutos e se situar no processo. Então, esse aqui é com certeza um dos grandes recursos. Muita gente não sabe que é necessário ativar aqui essa opção por meio dessa faixa. Se o seu já veio com aqui ativado, ótimo. Se não veio, dê uma passadinha de olho lá e verifique que esse recurso muda a sua rotina de trabalho. Essas opções filtrar aqui, cuidado com essas opções se marcadas aqui, pois pode atrapalhar a exibição da árvore de eventos. Lá na árvore de eventos, ela permite vários critérios de filtro para localizar eventos. Aqui, a pessoa torna esses filtros que são excepcionais em regra. E se marcar uma dessas opções aqui por acidente, depois a pessoa não entende o que acontece com a árvore de eventos dela. Então, sugestão de cautela, deixar desativado aqui e ativar processo a processo. Porque se marcar uma dessas opções aqui, ela acaba virando a regra da árvore e depois a pessoa não entende por que a árvore dela é diferente das árvores dos demais usuários. Então, muito cuidado, eu não marco nenhuma aqui porque eu marco processo a processo quando eu preciso utilizar destes filtros aqui. Formatação diferenciada dos eventos é útil. Ele identifica, para identificar se um evento praticado por autor e réu, eu marco. Formatação diferenciada nos eventos de prazo, eu coloquei simplesmente essencial aí, porque ela destaca lá na árvore a árvore de eventos é o local do eProc onde é feita o controle de prazo, e lá informa se está aguardando abertura, se está aberto, se o prazo já foi fechado. Então esse aqui é um recurso importante, esses dois aqui. Formato padrão do link para documento do processo. Depois do memorando e do resumo, outro grande destaque da árvore de eventos é o link de evento, que é um recurso muito utilizado aí na produção de minutas. Então aqui também eu coloquei esse comentário aqui, ó, apenas um comentário essencial. Quem trabalha aí na produção de minutas, se quiser conduzir e ajudar o leitor a ir rapidamente a um documento, a um evento, ele ativa esse recurso, verifica se o seu eProc ele já vem ativo de fábrica. Se não vier, é uma sugestão, um recurso muito importante. E o formato do link, ele tem vários formatos de link, eu gosto. Meu estilo, eu gosto muito desse aqui, que daqui é o número do evento e aqui é o número do documento. Eu costumo colocar evento e coloco o link nesse formato. E aí eu já auxilio o leitor da minuta, conduzindo ele diretamente a um documento que eu faço referência. Então, depois do memorando e do resumo, que já foi dito lá em cima, né? Vou até botar uma estrela aqui. Então, depois do memorando e do resumo, o link de evento é outra estrelinha aqui dessa tela. Identificar a que parte se refere um evento de abertura ou encerramento de prazo é muito útil também para dizer para quem que o prazo acabou, para não ter que ficar lendo a árvore para descobrir esse prazo aqui que foi aberto era para quem, né? Então o eProc já te ajuda aí dizendo para quem que o prazo foi aberto, e com isso você verifica se o prazo da pessoa já acabou. E para quem sofre de síndrome de certidão, que espirra, certifica, o próprio evento já faz às vezes de uma certidão de fim de prazo. Prosseguindo, esse aqui é a terceira estrela dessa tela. Quem utiliza link
memorando e resumo e essa opção aqui muda seu estilo de manuseio de autos digitais de processos. A pré-visualização de documento, minuta, modelo e texto padrão. O EPROC tem aquela árvore velha. Não tem nada contra as árvores nem as velhas, mas essa aqui é um atraso de vida. O EPROC tem a árvore velha, que é aquela que mostra os autos inteiros e não oferece os recursos da árvore de eventos. Essa árvore aqui, no dia a dia da pessoa, é desnecessária, tá? Dá pra ver tudo, não sei o que, ela é desnecessária, porque essa opção aqui faz a mesma que a árvore. Essa opção aqui faz a mesma que a pré-visualização. Você não precisa abrir o processo inteiro, você precisa abrir a parte que te interessa, né? Então, a pré-visualização permite você abrir o que você precisa e depois que você já leu um documento, você fecha e parte para o próximo. Então, a pré-visualização de documentos verifica aí se ela já vem ativada no seu EPROC. No meu não vinha, eu ativei. Se no seu já vier ativado, ótimo. Se não vier, faz um teste aí e compara onde você é mais rápido. Se é na árvore de eventos ou na pré-visualização. E na pré-visualização tem um detalhe. Você pode maximizar a tela. Você pré-visualiza e diz, está muito pequeno. Aí você vai lá no canto da tela do Windows lá, do navegador, tem aquela opção de maximizar a tela do navegador que ocupa a tela inteira. Você maximiza a tela, faz a leitura e depois fecha. Tudo isso a pré-visualização permite. E informações do documento, tem um balãozinho do lado do nome do evento. Se a pessoa que criou o documento preencher as informações desse documento de forma correta, ele também te antecipa informações, é muito útil também. Então esses recursos aqui transformam a árvore de eventos num super recurso aí que agiliza muito a vida do usuário. Então esses aqui que eu disse são recursos aí que mudam a rotina do usuário no acesso a acessar telas de forma rápida. E para o uso e leitura da árvore de eventos, a árvore de eventos, a vida ou a morte dela passa por essa tela. Quem explora os recursos dessa tela aqui e utiliza a árvore de eventos, geralmente percebe aí que vai ter um ganho de velocidade no manuseio dos autos digitais. E prosseguindo, troca de localizadores avançada permite efetuar a troca de localizadores na capa do processo. Um comentário apenas, é essencial. Os localizadores são trocados de duas maneiras. Os localizadores Gente, tô ruim hoje. Os localizadores são trocados de duas maneiras. A maneira manual na capa do processo e a maneira automática por automação. Então, esse recurso aqui é referente à troca manual na capa do processo. A troca de localizadores avançada aqui é para troca manual na capa. E visualização alternativa do histórico de localizadores é um recurso útil que te mostra por onde um processo tramitou até chegar ao seu localizador. É um recurso útil. Às vezes você precisa descobrir quem que botou um processo no seu localizador ou quem já participou do processo. Esse recurso aqui é importante, relativo ao conceito dos localizadores. Deixa eu ver se tem mais algum aqui de destaque. Então é isso. Essas aqui são configurações aí que turbinam seu EPROC, que por muitas vezes as pessoas não sabem ou não contaram para elas. Então, antes de você começar o teu EPROC ou na primeira hora de uso, já faça uma visitinha aqui e já configure para você começar a sua vida no EPROC com o EPROC turbinado. Esse sisteminha é muito bom. Os comentários desse vídeo, o arquivo, ele se encontra aí na descrição. Até o próximo. Ou não, como diz o Kleber Machado.